senhores senadores, cabe, de forma preliminar, um primeiro esclarecimento. Esse projeto tramitava na Comissão de Assuntos Econômicos, e na Comissão de Assuntos Econômicos eu fui designado como relator dessa proposta. E como relator dessa proposta, eu apresentei um voto pela rejeição da iniciativa. E por que o fiz? E vejo que, após a mesa, atendendo a requerimento, ter avocado para esse plenário, as questões que foram levantadas na Comissão de Assuntos Econômicos, pelo meu parecer, não foram sequer enfrentadas aqui no plenário pelo relator, senador Fernando Bezerra Coelho. Este projeto, senhor presidente, que propõe o aumento dos salários de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, de igual forma da Procuradora-Geral da República, nós precisamos ter a visão clara que este projeto ele guarda uma direta relação impactando os estados brasileiros. O cálculo feito pela consultoria do Senado dá conta de que esta matéria impacta as contas nacionais em torno de 6 bilhões de reais. E aí vale perguntar como fará o estado quebrado e falido do Rio de Janeiro. Como fará o estado quebrado e falido do Rio Grande do Sul e até de Minas Gerais. Porque existe o efeito cascata. E este impacto trará aos nossos estados enormes impactos. Há pouco conversava com o senador Ronaldo Caiado, eleito governador pelo estado de Goiás. E o mesmo senador Ana Amélia me afirmava que este projeto impacta em 800 milhões de reais as contas públicas do estado de Goiás por ano. Portanto, é bom que tenhamos a dimensão daquilo que estamos votando aqui e, sobretudo, das consequências para a deterioração ainda intensa das questões fiscais em nosso país. Por além disso, senhor presidente, não foi observado pelo relator, e eu quero observar. Esta proposta viola o artigo 169 da Constituição Federal, senador Cristóvão Buarque. O artigo 169 é explícito ao afirmar: a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados e do DF e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alterações de estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Portanto, a Constituição determina que essas questões sejam obedecidas. Não há previsão na lei orçamentária, não há previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, prosperar com esta matéria é uma violação clara ao artigo 169 da Constituição Federal. Aqui ressalta-se, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que nenhuma dessas duas exigências é cumprida em qualquer desses projetos que estamos deliberando nesse momento.
Mas, para além dessa determinação constitucional, para além do que está consagrado na Constituição brasileira, que foi saudada ontem, comemorou 30 anos da Constituição. Um dia depois, exatamente um dia após a comemoração dos seus 30 anos, estamos aqui nós, senadores, a não observar uma violação absolutamente clara, que inclusive está incorporada em notas técnicas da própria Advocacia Geral da União. Mas como se não bastasse essa violação constitucional, há ainda a Lei Complementar 101 de 2000, que foi um marco na organização das contas públicas do nosso país, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 21 determina: é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda, primeiro, às exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar. E o que diz... Para concluir, senador. Para que eu possa fazer a minha manifestação, até porque fui relator na Comissão de Assuntos Econômicos e eu tenho para comigo mesmo, para com minha consciência esse dever, e como me aprofundei no tema, eu quero compartilhar e socializar com todos os senadores, para que depois não venhamos afirmar que votamos sem saber, não. Nós estamos sabendo que nós estamos votando. E para além de violar o artigo 169 da Constituição Federal, eu estou citando o artigo 21, que faz menção ao artigo 16. O que diz o artigo 16? A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamento financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Que trata o inciso 1º do CAP, será acompanhado das premissas e metodologias de cálculo utilizados. Ora, nenhuma dessas informações constam do processo, senador Jucá. Tampouco foram encaradas pelo relator, que me antecedeu aqui na tribuna do nosso Senado. Para além disso, senhor presidente, há também o artigo 100 da LDO, que afirma taxativamente que não poderá conter dispositivo que crie aumento de despesa com efeitos financeiros anteriores à entrada em vigor ou plena eficácia da norma. Há a emenda constitucional que aprovamos aqui do teto do gasto, que também está sendo violada, que também está sendo violentada. E não apenas isso, nós vamos mais adiante. Há também a proibição de concessão de aumento nos últimos 180 dias de qualquer governo. Portanto, as violações, elas são flagrantes, não apenas na questão material e formal, mas também no mérito, sobretudo em razão, senhor presidente, dos impactos que esta medida trará na deterioração das contas dos estados. E nós somos aqui a casa da Federação Brasileira, nós somos a casa que representamos os estados. Não é sem outra razão que aqui, cada um dos nossos estados tem 3 senadores, tem igualdade de representação, para que nós possamos construir aqui a necessária solidariedade federativa. Por essas razões todas, senhor presidente, é que eu manifesto o meu voto contrário a essa iniciativa pelas violações apresentadas. Para concluir, senador. E aí o Senado, sinceramente, que eu não gostaria e não estarei colaborando, por isso mesmo eu manifesto meu voto contrário a essa iniciativa. Senador, para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Reguf, pela ordem de inscrição.
Senhor presidente, senhoras e